Hoje o programa Espaço Nobre está fazendo comemoração do 100º programa. Isso não é para qualquer um, né, gente? Inclusive, sabe onde esse programa começou? Aqui. Sabe onde eu tô? Estou na Vila de Paranapiacaba e o programa Espaço Nobre começou exatamente aqui, inclusive com o apresentador Jorginho de Paula. Voltamos aqui para fazer uma matéria exclusiva para você. Esse é o cemitério do Bom Jesus de Paranapiacaba. Esse cemitério foi construído em terreno doado por Bento José, o ponteiro, um dos primeiros moradores da parte alta que comercializava produtos de Mogi das Cruzes para abastecer o acampamento que se organizava durante a construção da linha férrea. O nome Cemitério do Bom Jesus foi sugerido em 1910 pelo vereador José Aníbal. Encontram-se ali diversas lápides de trabalhadores da São Paulo Highway que faleceram em serviço. Essa é a Igreja Senhor Bom Jesus de Paranapiacaba. É o ponto de referência na paisagem da parte alta. Sua pedra fundamental foi lançada em fevereiro de 1884 e em agosto do mesmo ano foi celebrada a primeira missa. Ao longo dos anos, estabeleceu-se em sua volta uma comunidade que estabelecia relações comerciais e de serviços com os trabalhadores da ferrovia. Em 1889, foi criada a Irmandade Religiosa Leiga do Bom Jesus. Esta zelava pela igreja e organizou festas para o padroeiro da vila. Nesse mesmo ano, em reforma realizada, foi adicionada a Torre da Capela e inscrito em sua fachada a data de 1889 em comemoração a esse feito. Para entender a vila turística de Paranapiacaba, é interessante a gente entender a história dela. Aqui é um patrimônio histórico tombado a nível nacional, municipal e estadual. Bom, por que surgiu Paranapiacaba? Acho que entender esse movimento econômico que surge a ferrovia e surge Paranapiacaba. Nos anos de 1800, 1830, a produção cafeira no interior de São Paulo tinha um volume econômico muito grande. E começou a se discutir aí opções para você escoar esse café de maneira mais efetiva e rápida para o Porto de Santos. O transporte era feito de mulas e usava-se um transporte que ficava aqui próximo, que era a calçada do Lorena. Imagina a dificuldade. Esforços começaram em 1830. Em 1850, o Barão de Mauá, o famoso Barão de Mauá, que é quem traz aí esse pensamento da Revolução Industrial para o Brasil, discute com o Império, com Dom Pedro II, a construção de uma ferrovia. O Barão de Mauá já tinha feito a primeira ferrovia do Brasil em Petrópolis, ligando Petrópolis ao Rio de Janeiro. Discute-se então, na década de 50 começam as negociações. Em 1860, a gente tem aqui a primeira ferrovia sendo construída. Ela é construída em 3 anos e liga, o interior de São Paulo ao litoral. Eram quatro patamares na serra para vencer a serra. E naquela época, em 1800, surge aqui o primeiro aglomerado urbano. Mas era uma coisa muito confusa. Eram oficinas e as pessoas moravam em casinhas de pau a pique. E junto com essas oficinas era uma coisa muito pouco confortável. Com a ferrovia, o interior de São Paulo foi se desenvolvendo. São Paulo, a ferrovia, o desenvolvimento econômico de São Paulo deve-se muito à ferrovia. Com a duplicação, os ingleses trouxeram para o Brasil a primeira vila operária planejada que tivemos. Era um modelo muito comum nas empresas têxteis americanas e nas ferrovias da Inglaterra. Então, Paranapiacaba ganha a sua primeira vila planejada, que é mais ou menos essa cara que a gente vê hoje, que é chamada Vila Martin Smith, que está aqui à nossa direita. São ruas geometricamente planejadas, com um sistema sanitário, vielas sanitárias e energia elétrica. Os primeiros locais do Brasil a ter energia elétrica. Hoje a vila vive do turismo. Então os principais pontos turísticos, primeira coisa assim, a vila é o que a gente chama de ecomuseu. Ela inteira é um museu a céu aberto. Agora os pontos turísticos que as pessoas mais visitam, aqui na parte alta, ou no que eu prefiro chamar o nome histórico, que é o morro, o morro português, temos a Igreja do Bom Jesus, aqui nas trás. Temos na parte baixa a Casa do Engenheiro-Chefe, que hoje é um museu castelo. Temos o Clube União Lira Serrano, que é um prédio lindo, construído nos anos de 1930,
que juntou dois clubes que se tinha lá, que era o Lira Musical da Serra com o Serrano Futebol Clube. Temos hoje, recém-reformada, a garagem das estações, que funciona aí a estação do Expresso Turístico. E temos também em volta da vila uma riqueza natural maravilhosa, que é o Parque Municipal Nascentes de Paranapiacaba, que tem várias opções de trilhas, desde trilhas fáceis a trilhas médias para o visitante. Tem cachoeira aqui também? Cachoeira não temos, mas temos corredeiras, temos pequenos lagos. A maioria dos atrativos naturais do parque são sistemas de captação de água construídos pelos ingleses em 1900. E a Pedra Lisa? A Pedra Lisa hoje é um roteiro que está fechado pelo Parque Estadual da Serra do Mar. Por quê? Aconteceu muitos acidentes? Houve uma degradação ambiental, um turismo descontrolado e também os acidentes. Então é uma trilha que está hoje interditada. 29 e 30 de julho acontecerá o Festival de Inverno de Paranapiacaba. Que horas? O horário das 9 às 8 da noite. São diversas atrações, artes plásticas, música, chorinho, né? E toda uma atração também gastronômica. Teremos uma praça de alimentação com queijo, vinho. Então é um momento muito especial para visitar a vila. Eric, e esse relógio aqui, ele tem história, né? Tem história. Esse relógio surgiu na época com a construção da vila para a estação. Era uma das marcas dos ingleses a questão do controle, né? Eles controlavam. A disciplina era uma das marcas da ferrovia, então ele está ligado a essa história da ferrovia. Antigamente ele ficava numa estação belíssima que pegou fogo nos anos 80, que tinham saídas sonoras, então ele ainda funciona. Ele sempre toca as horas inteiras e toca na meia hora. Então aqui realmente a vila é inglesa com controle de horário inglês. Que maravilha! E ele é uma réplica do Big Ben lá de Londres, Ele é parecido com o Big Ben, não é bem uma réplica, mas é uma coisa muito comum nas estações inglesas e nas vilas operárias a presença do relógio dando o norte do tempo. E esse relógio, a cúpula, foi feita lá na Inglaterra e veio para cá? Foi feita na Inglaterra e veio para o Brasil. Não sei porquê, quando pegou fogo, mudou-se a cúpula e tampou as saídas sonoras. E exatamente aqui nós estamos em cima de uma passarela que liga a parte alta com a parte baixa. Isso, aqui é a ponte, né, que liga a parte alta com a parte baixa. Surgiu também, foi a construção de 1900 para ligar as duas áreas quando houve a vila planejada. E a parte alta, ela é tão antiga quanto a parte baixa, apesar de estar muito descaracterizada. Quando construiu a parte baixa, em 1860, um comerciante de Mogi chamado Bento Ponteiro montou aqui um armazém de secos e molhados. E assim nasceu a parte alta. Ele ganhou do imperador 400 alqueires e foi doando para os terrenos, vendendo, construiu a igreja e nasce a parte alta com características de vilas portuguesas, que a maioria dos trabalhadores não eram ingleses, eram portugueses. Se aposentavam da ferrovia, o que estabeleciam comércio aqui na parte alta. Bom, vamos lá, gente, conhecer a parte baixa agora? Vamos! O que é esse carro que tem esse pessoal que parece que vai fazer um passeio? O que é? Aqui é o trenzinho turístico da vila. É um trem a diesel, né? Um carro que puxa assim, dois vagões e dá a volta em toda a vila de Paranapiacaba, contando a história, mostrando os principais pontos turísticos. Então aqui todo sábado e domingo. Qual período que você sabe, ou a hora que eles... Acho que das 9 até as 4 da tarde o trenzinho turístico está andando. Ai, que demais! Muito legal! Quem não está com vontade de encarar os morros, né, uma opção é o trem turístico. Legal, muito bom! Eric, a gente entrou agora nessa sala e eu não sei, eu tenho a impressão que parece que eu estou na floresta, não sei porquê. Por que eu tenho essa impressão nessa sala? A gente chama que aqui é nosso simulador de florestas, né? Aqui é o centro de visitantes do Parque Nascentes.
Então tem essa árvore, né, que imita, né, que mostra o ambiente de como é a nossa Mata Atlântica aqui da região. Essas fotos são fotos do Parque Nascentes, é a junção de 70 fotos para dar essa foto com profundidade. 70 fotos? 70 fotos, é um programa que monta as fotos para dar essa profundidade. Porque parece realmente que realmente você está vê que entrando tem um fundo assim, né, um painel muito legal. Tem um sonzinho de grilo aqui no fundinho, né, imitando a floresta. É isso que está dando né, esse clima também esse clima de de floresta. essa luz aqui do entardecer. E temos aqui, né, um ambiente simulando a floresta, que é a primeira entrada de quem visita o Parque Nascentes deve visitar o centro de visitantes do Parque Nascentes. E aqui também tem muitas outras coisas, né? Por exemplo, tem pedaço aqui de árvore. O que é isso aqui? É o mini museu de história natural aqui, né? Então tem pedaços de árvores da nossa floresta, né? Tem sementes, né? Tem alguns... Tem cobra ali, cobras, parece? tem algumas cobras aí que foram, né? O pessoal acabou matando, não se mata a cobra aqui, né? Mas o morador acabou matando e o pessoal colocou em vidro, né? Temos uma maquete que mostra todo o parque. Olha, tem né? até ali. E temos o artista que fez aqui, ele construiu em gesso, né? Algumas cobras, pensei que né? fosse uma cobra de verdade. Ela parece de verdade, está muito Vamos bem feita. Passar a mão assim, só pra... né? É em gesso, então. É em gesso essa cobra, né? Olha, essa aqui é uma gente. casca, é uma jararaca. Essa aqui é uma jararaca. Que também é uma das cobras na Mata mais Atlântica. venenosas nessa região, mais comuns dessa região, e é uma espécie venenosa, uma espécie peçonhenta. Então ela tá aqui pra gente olhar e falar, se eu encontrar uma dessas, sai correndo. Cobra não ataca ninguém, cobra não corre atrás de ninguém, né? A gente que corre dela. A gente está no ambiente deles, né? A gente está na floresta, que é o ambiente deles. Tem que tomar cuidado, por isso que é bom andar sempre na trilha com monitor, as trilhas que são todas monitoradas. Porque a cobra está tomando um sol e você, sem querer, desavisado, acaba pisando nela e a defesa dela é picar. Né? Mas elas são animais muito importantes para o ecossistema. E aqui a gente pode ver que tem uma casa em ruína, né? Tem algum projeto para essa casa, não sei, para restaurar alguma coisa Babi, desse essa casa é sentido? muito importante. Essa aqui é a casa onde ficava o Serrano Futebol Clube, que é um clube de 1900, que deu origem ao primeiro campo do Brasil. Está em estudo de viabilidade do restauro dela, ou não, ou de manter a ruína estabilizada. Está em estudo de viabilidade disso, e em momento de estudar é captar recursos. Como muitas outras que estão em processo de restauro. Mas a gente está buscando, além da questão do poder público, apoio da iniciativa privada, que é uma das marcas do governo atual, buscar a iniciativa privada como parceiro na conservação da vila. História morrer, né? Sozinha a prefeitura não dá conta de arrumar tudo. As outras casas aqui, para habitar ou para abrir um comércio, alguma coisa, tem que fazer uma restauração, como é que é? Então, a vila hoje tem um convênio com o governo federal, com o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, e tem um bom investimento de recurso aqui. Então, um dos projetos do IPHAN é restauro de 242 casas. 242 casas. Que está em análise pelo atual governo, esse processo de restauro. Então, essas casas que estão em pior estado estão todas no planejamento do restauro por esse convênio com o IPHAN. E, por exemplo, um convênio desse, quanto tempo demora para restaurar uma casa? Cada vez que você pega um patrimônio histórico é uma surpresa. Você estima que vai trocar lá, né? 30% do material, quando você abre, a madeira está boa por dentro, é puro cupim. Então, realmente, o tempo... Mas a estimativa é em 5, 10 anos que a vila seja toda restaurada. E tem muitas casas aqui que já foram restauradas. Temos já algumas casas restauradas, alguns patrimônios muito importantes restaurados, como a estação de trens, o armazém da SPR, na entrada da vila, onde funciona o bar da Zilda, o galpão das oficinas também está todo restaurado. E o processo das 242 casas, temos 10 casas restauradas e já temos 50 projetos aprovados. O restauro é muito complexo, você tem que aprovar em nível municipal a planta, no nível estadual e no nível federal. Então todas as intervenções tendem a voltar para a originalidade, mas com o desafio também que você tem que encaixar hoje com a vida moderna. Então assim, no passado todos os banheiros eram externos. Hoje você deixar o banheiro para fora para a pessoa morar fica difícil. Até para um funcionamento de um comércio, uma casa sem banheiro, é complicada. Não tem como, então, verdade, assim, porque antigamente que era para fora o banheiro, né? Inclusive aqui tinham muitas pequenas casinhas assim que era só o banheiro, né? As pessoas usavam pinico, né? Então esse problema era um outro tipo de vida, né? Agora sim, hoje nos estudos também está esse desafio, onde vai colocar o banheiro, que tipo de banheiro se coloca, que tipo de anexo se mantém, que tipo se tira. É um estudo muito detalhado, o restauro da vida, muito complexo.
que também não pode ser feito às pressas para dar errado. E agora a gente chegou aqui no Castelinho. Conta um pouco pra gente, Eric, o que é o Castelinho? Aqui era a casa do engenheiro-chefe, né? Onde morava o empregado com maior graduação da São Paulo Railway no Brasil. Morava aqui no Castelinho. Né? Daqui ele comandava todo esse trecho da ferrovia, da Serra até São Paulo. E a casa, ela fica no ponto mais alto da vila. Por quê? Lembra aquele modelo de vila operária planejada que eu falei? Toda a divisão da casa aqui é hierarquicamente planejada. Então, o engenheiro mais alto ficava com a casa melhor no ponto mais alto. É uma relação que o Foucault, aquele filósofo, fala da relação panóptica. Quem está no ponto mais alto tem o poder. Então, daqui ele podia vigiar todos os outros colaboradores da ferrovia. Porque aqui você tem uma vista bem ampla assim da cidade, né? Hoje a mata recuperou, né? A mata cresceu, mas daqui poderia se ver todos os trens que vêm de São Paulo e os trens que iam para o litoral. Nada passava então do olho aqui. Nada passava do olho. Então era o controle, né? Era um engenheiro no ponto mais alto, a casa tem um escritório na frente e depois a casa, e o relógio na estação dando o tempo. Então a vila, tudo na vila era funcionava funcionado perfeitamente com a rigidez inglesa. A lenda que eu acho mais bonita de Paranapiacaba é uma história, né? A gente não tem um fundamento histórico real, né? É a lenda da noiva, né? E contam, né? Contam que a noiva, né, se apaixonou pelo filho do inglês, aqui do castelo, e eles marcaram um casamento escondido. Mas no dia do casório, o pai era evangélico, era anglicano, então não aceitou o casamento com a noiva que era portuguesa. Então no dia do casamento, ele trancou o filho aqui na adega de vinhos. A lenda conta isso. Que o Castelinho tinha, na casa do inglês, tinha também uma adega de vinhos. Ele trancou o filho nessa adega de vinhos, né, nesse porão. Né? Tá assim, a escada está quebrada, a gente precisa restaurar. Né? Ele trancou o filho na adega de vinhos e a noiva ficou esperando. Ela, imagina isso, nos anos 20, né? Ela na igreja sozinha, desesperada, abandonada, envergonhada por todos, ela saiu correndo na direção da serra, do sistema funicular. E num ato de desespero, isso era 3 da tarde, a noiva pegou e se jogou da ponte. Né? E esse filho do inglês tocava violino também às 3 da tarde, justo na hora que ele ia casar. E conta a lenda que toda tarde a noiva vem visitar o noivo em forma de névoa, de neblina. Então eu acho uma lenda muito romântica, acho uma lenda bonita, assim, meio Romeu e Julieta aqui da vila. Onde é que a gente está agora? Babi, aqui a gente está no Café Infinito Olhar. O empresário aqui é o Paulo, né, que está aqui com o estabelecimento há 1 ano e meio. 1 ano e meio já. Além de empresário, ele faz um trabalho maravilhoso de fotografia com as crianças aqui da vila, que é um trabalho chamado Infinito Olhar, que ele busca sensibilizar as pessoas para esse olhar, né, da beleza de Paranapiacaba através da fotografia. Ele, Elisângela, que é a esposa dele, faz um trabalho aqui maravilhoso, social o e Infinito econômico. Olhar é uma ONG, a Associação Infinito Olhar. E esse trabalho a gente já tem há 7 anos com as crianças aqui. E esse trabalho com as crianças, conta um pouquinho mais pra gente, como é que trabalha a partir da fotografia, a fotografia como um instrumento para ele reconhecer o lugar que mora. E valoriza, através da imagem ele vai valorizando o lugar que mora. Então a gente não entra na parte técnica da fotografia, a gente trabalha o olhar do jovem para ele reconhecer e dar valor para o lugar que mora. E ele vai lá e tira fotos da cidade? Tira foto, nós temos oficinas de sensibilização fotográfica, tira foto. Agora a gente está trabalhando muito com o celular, que é a linguagem deles, né? Uhum. Então eu sou fotógrafo, minha esposa Elisa é psicóloga, arteterapeuta, e a gente uniu as 2 profissões para fazer esse projeto. E aqui no Infinito Olhar você está com uma exposição das suas fotos. Isso, das minhas fotos.
e dos quadros da Gui Cisi, que é de art pop, que é de Ribeirão Pires. E aqui no Infinito Olhar, eu tô vendo que vocês têm muitas coisas antigas, né? Ó, tem uma geladeira aqui. Essa geladeira de quando que é? Essa geladeira é de 1951. E como que ela veio parar aqui? Ela era da minha tia, da Então é uma tia herança de Geni, família. herança de família. Eu E tinha- ela tá tia Geni funcionando desde 1951. Desde Se 1951. quiser pode abrir que Ela vai estar gelada. Tá gelada, pode Tá abrir. gelada. Sério, gente, eu vou abrir aqui, ó. Pode abrir. É assim? Nem sei É. como é que abre, é assim? Pode abrir tudo. Ah, olha o gelo aqui em cima. Que coisa impressionante. Ela não é frost free, né? Então essa daqui é daquela que tem que descongelar, Você tem né? que descongelar. E me diz uma coisa. Pode bater. Pode. Bate com vontade. Olha só, eu tô vendo que aqui tem muitos objetos, né? Que nem tem esse mini. O que é isso? Um mini coador de café, parece? Isso é um mancebo. Mancebo. Que é feito, que é o coador de café que é feito pela Elis. Pela Elisângela, minha esposa. E nós Que é uma vendemos escultura, aqui. não é isso? É uma escultura. Cada um sai de uma forma. Mas de uma forma. E assim, eu tô, gente, olha, a gente tá falando aqui de café, tô sentindo um cheiro muito bom de café aqui. O que que tem de muito gostoso? Qual que é a especialidade aqui da casa de vocês? Se alguém quiser, né, tomar um café, o que que tem de gostoso Os aqui? cafés, todos eles são 100% arábicas, são grãos especiais. Então isso quer dizer que é de primeiríssima Primeira qualidade, são cafés especiais, de qualidade. Muito bom. Olha lá o café. A Elis e eu agora nos formamos como barista pelo mestre cafeiro O lá que em que São faz José um dos Campos. barista? Conta pra mim. Ele aprende a extrair o melhor do café. Ele tira o café, né? Tanto pode ser no expresso, no coado e nas várias formas que você pode extrair o pó de café. Então, se alguém vir aqui, não pode deixar de vir provar esse pode. café feito aqui pelo barista aqui do Infinito Olhar. E qual que é o endereço aqui? É Rua William Spears 45, parte alta, Paranapiacaba. Tem telefone? Tem 985556878. E página no Facebook tem? Se o pessoal quiser Tem, dar um like tem. nessas Tem o fotos Café maravilhosas. Infinito Olhar, Facebook /Café Infinito Olhar e Facebook /Infinito Olhar, que é o projeto social. A gente está agora aqui com a Elis. Elis, tem uma curiosidade aqui a respeito dessa cerveja. Conta um pouquinho dela pra gente. Bom, essa cerveja é de família, meu irmão que faz. E ele, acho que o segredinho dela é que ele usa água de Paranapiacaba. Então ele pega a água da bica e a gente sabe que a água, ela é muito importante para o sabor da cerveja, né? Uma água de qualidade. E aí meu irmão é filósofo, por isso é a Filosbir. Aí cada cerveja tem uma característica filosófica. Tem a existencialista, Tales de Mileto, em homenagem ao primeiro filósofo. Qual mais? A existencialista, a trapista, que é a Tales de Mileto. E tem uma outra na geladeira que é a Infinito. E você encontra essas cervejas, tem aqui pra quem quiser Aqui comprar, quem ele quiser faz- experimentar. É uma produção pequena, artesanal. Então, como a produção é muito pequena, então por enquanto só aqui. E como que faz pro pessoal chegar até Paranapiacaba? Paranapiacaba é fácil, tá perto de São Paulo, né? Então você pode vir de trem até Rio Grande da Serra e pega-se um ônibus para cá. Quem quiser vir de carro, pega a Via Anchieta, rodovia do Tibiriçá, tem as placas indicando Paranapiacaba, pelo centro do Santo André, sentido Mauá, Ribeirão Pires, Paranapiacaba. O acesso é muito fácil. Facinho, hein, gente? E aí, então, vamos convidar o pessoal para o Festival de Inverno Imperdível aqui de Paranapiacaba. Realmente imperdível. Várias atrações, artistas da cidade. Esperamos vocês aqui.
Ah, gente, foi demais essa matéria, hein? Se você quiser mais aventuras aqui no nosso programa Espaço Nobre, não perca o próximo programa. Tchau!